Nos conecta em Ti nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Assim como foi ministrado na hora do louvor, nós queremos, ó Deus, intimidade, profundidade contigo, intensidade contigo, Senhor. Chega de coisas rasas, de coisas vãs, de coisas passageiras, porque tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer é algo eterno, e nós queremos aquilo que Tu tens para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Gênesis. Gente, eu estou com tanto frio. Sério? Gênesis 13. Amém? Gênesis 13 e 14. Todo mundo achou? Não é tão difícil achar assim. Gênesis 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Amém? Todo mundo conhece a história de Abraão. De Abraão que se tornou Abraão depois. Amém? Todos conhecem a história de Abraão? Teve um dia, só resumindo para aqueles que são novos ainda, que Deus chama um homem que era justo no meio de um povo corrompido, de um povo bagunçado, que talvez não tinha tanta intensidade nem profundidade com Deus. E Deus viu nele um coração sedento, um coração temente, um coração disposto a obedecer. E aqui, quem conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele vira para esse homem e fala: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Todo mundo conhece isso. E esse texto aqui que a gente acabou de ler fala disso, fala de uma terra física, de um lugar físico que Deus iria dar para ele como herança, para ele e para toda a sua descendência. Deus, ele tinha feito uma promessa para aquele homem e ela se cumpriu. Amém? Depois de muito tempo, muitos acontecimentos, aquela promessa se cumpriu. Deus tinha prometido uma terra, uma herança, um lugar físico para ele. Eu quero que vocês leiam comigo um pouquinho para frente, só um pouquinho, no capítulo 15 e 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Amém? Eu fiz questão de ler todos esses povos para a gente entender um pouquinho o que eu quero falar nessa noite. Que Deus, ele tinha feito uma promessa para ele, fez uma promessa para aquele povo. Deus guardou aquele povo, livrou eles. Em tantos momentos da história, a gente vê isso no Antigo Testamento. Mas a promessa existia uma condição. Porque quando ele sai do Egito, quando Moisés, todo mundo lembra da história de Moisés? Moisés tira o povo hebreu do Egito, que era escravo, começa a conduzir eles pelo deserto para que eles tomassem posse dessa terra. Naquela terra existiam pessoas morando naquela terra. Existiam pessoas habitando aqueles lugares que Deus não fez uma promessa para eles assim: ó, vocês vão sair do Egito e vai chegar em Canaã e vai ter mansões esperando por vocês, com rede na varanda, com água de coco, com tudo do bom e do melhor do jeito que vocês querem. Vocês vão chegar, vão tomar um banho quente e vão descansar. Não foi essa promessa que Deus fez para eles. Deus prometeu uma terra, mas que para tomar posse dessa terra eles precisavam lutar. A terra estava habitada. A terra tinha pessoas morando. E vamos ver lá em Números. Números 13.
Eles chegam perto da terra. 13:2. Vou ler do primeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Agora vendo 13:18, do 18 ao 20. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Em 13:31 fala assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Aqui a gente vê o Moisés, que sabia que existia uma terra, sabia que existia uma promessa, que estava conduzindo aquele povo. Deus vira para Moisés e fala assim: ó, pega 12 homens, um de cada tribo, e manda espiar a terra. Manda eles ver como que é a terra. E Moisés vira para eles e fala assim: ó, como é a terra, como são os moradores, como eles habitam, né? Vê tudo. Eu quero que vocês vejam tudo e tragam um relatório para mim. E mais para frente a gente viu que esses homens, eles voltaram completamente frustrados com aquilo que eles tinham visto lá. Eles viram a terra, mas o que atraiu os olhos deles não foram a terra, foram o povo que morava ali, foram os gigantes que eles encontraram. Né? É interessante que eles falam assim: mas aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na verdade a palavra de Deus diz que o Senhor, ele nos criou do pó da terra. Lá em Gênesis, abre lá comigo. Gênesis 2:7. Bem no comecinho, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vem comigo em Gênesis 18:27. Eu vou parar de ler, viu, gente? É só para vocês acreditarem no que eu estou falando. Gênesis 18:27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Salmo 103, não precisa abrir, diz assim, ó: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, na verdade, Deus, ele nos criou do pó. Deus, ele nos criou da terra. Nós somos criaturas feitas por ele e nos tornamos filhos através do sacrifício de Jesus. Cientificamente falando, é comprovado que a matéria química que existe no corpo do homem existe na terra. Nós somos criados da terra. E eu quis ler a história de Abraão, ler a história de Moisés, para que vocês entendam uma coisa comigo. Deus ministrou muito isso no meu coração nesses dias. Que muitas vezes nós temos as promessas, nós temos as palavras de Deus liberadas na nossa vida, nós temos tudo que nós precisamos para ter uma vida próspera e abençoada e uma vida livre. Mas nós achamos que tudo vai acontecer do nada, que Deus vai fazer tudo para nós. Existia uma promessa para aquele povo, mas tinha que haver guerra. Eles tinham que tirar os inimigos daquela terra. E será que nós temos lutado para remover de dentro de nós os inimigos que têm tomado posse da terra, que é o Espírito Santo? Será que a nossa vida, ou será que as nossas atitudes
Deus sejam removidos de nós, ou nós simplesmente acostumamos a morar junto com eles. Porque a ordem de Deus era para que eles chegassem no meio da terra e expulsassem os inimigos. Mas nós, como filhos de Deus, a gente esquece disso. É muito mais fácil você evitar contenda com seus inimigos interiores. É muito mais fácil a gente se acostumar a viver com eles por medo de lutar ou por não querer fazer esforço, mas ao mesmo tempo nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós 100%. Porque o Espírito Santo, ele não vai dividir o espaço dele com ninguém. Então, se nós somos terra de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, como diz a palavra dele, nós temos que aprender a expulsar esses inimigos. Muitas vezes com esforço muito grande. Muito grande. Na verdade, se a gente for ver a palavra de Deus, os inimigos, eles não eram pequenos. Eles não eram fracos. Eles não eram poucos. Eles eram gigantes. E os gigantes existem. Existem dentro de mim, existem dentro de você. Quantas coisas aparecem na nossa vida que a gente fala: nossa, eu não consigo mudar isso. Eu não consigo abrir mão disso. Eu não consigo nem acreditar que um dia eu vou viver sem isso. Porque são gigantes, sabe? A gente olha para o tamanho daquilo e esquece da promessa. Esquece daquilo que Deus já fez. Esquece daquilo que Deus pode continuar fazendo. E só consegue enxergar o gigante. Eles existem. Eles são grandes, mas eles nunca vão se comparar ao poder de Deus que a gente serve. Eles nunca vão se comparar à autoridade que foi concedida a nós como igreja. De realmente chegar e tomar posse daquilo. E qual tem sido os gigantes que têm ocupado o seu espaço, vamos dizer assim? Eu quero que você analise nessa noite o que tem acontecido, ou quais são as coisas que têm perturbado você. Sabe, muitas vezes, como filhos de Deus dentro da igreja, um dos maiores gigantes que eu consigo ver é um gigante chamado incredulidade. Sabe, a incredulidade é um demônio, vamos dizer assim, que precisa ser expulso da nossa vida. Porque a incredulidade não faz você acreditar nem no que está escrito na palavra de Deus. É bom, é bonito, chama a atenção, mas não é para mim. Sabe, a incredulidade muitas vezes impede você de acreditar que Deus tem uma vida diferente para você. Nos faz acreditar que Deus, ele nunca vai poder nos usar. Porque tem sempre alguém melhor, tem sempre alguém maior. Tem sempre o microfone esperando quando acaba a bateria. Eu duvido que Deus vai fazer isso. Aí muitas vezes a gente vai buscar sozinho. Se frustra, quebra a cara, volta machucado, porque não crê que Deus é capaz de fazer tudo no tempo certo. Eu não acredito que Deus é capaz de me suprir, de me preencher, de prosperar na minha vida, então eu vou cair de cabeça no meu trabalho. Eu vou trabalhar de dia e de noite. Eu não vou ter tempo para ir na igreja mais. Mas não importa, Deus entende. Eu não preciso dar muita explicação porque Ele me ama. Eu preciso trabalhar. Eu tenho minhas justificativas. Então a gente muitas vezes não crê que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não vale nada. Não dá para nada. Não serve para nada. Porque por mais que a gente tenha longe dele, aquilo não é suficiente para nos preencher. Muitas vezes, talvez um dos gigantes que às vezes a gente vê, eu vejo, né, na vida dos jovens, eu vejo na minha vida, é um gigante também chamado rebeldia. Somos uma geração conhecida como uma geração rebelde.
um povo rebelde. E, sinceramente, isso não é um título que agrada o coração de Deus. Porque se o mundo lá fora tem sido conhecido como uma geração rebelde, eu acredito, como o Danilo falou, eu acredito que está na hora de a gente mudar essa verdade no nosso meio. Nós não somos mais uma geração rebelde, nós somos um povo santo, um povo escolhido, um povo separado, um povo que realmente Deus chamou para mostrar quem Ele é. Só que a gente só vai mostrar quem Deus é quando nós descobrimos quem Ele é. E eu quero que você analise isso no seu coração. Você sabe quem é Deus? Você conhece Deus a ponto de sentar com uma pessoa e começar a falar dele sem medo de errar? Sem medo de passar uma imagem falsa porque você não conhece a Deus? Eu estou falando isso porque isso é algo que Deus tem falado no meu coração. Será que realmente eu conheço Deus como Ele é? Ou será que eu tenho vivido muito ocupada com tantas coisas e não tenho tido tempo para descobrir isso? Outra coisa também que eu só marquei alguns exemplos aqui, só para a gente analisar um pouquinho, é a independência. A pessoa ela começa a achar que ela é independente, ela não precisa de ninguém, ela não tem que dar satisfação para ninguém, ela tem que andar sozinha. Porque a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela começa a fazer coisa errada é andar sozinha. Porque geralmente as pessoas que amam ela de verdade, que fazem parte do corpo de Cristo, que tem temor a Deus, vai falar a verdade para ela. Mas ela começa a se isolar. Eu não quero ouvir isso. Eu vou andar com pessoas que falam aquilo que eu quero ouvir. Eu vou começar a andar com pessoas que alimentem aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Eu vou começar a procurar pessoas que se encaixam comigo, com a minha forma de pensar, com a minha forma de agir.